Agora, Piperno, e do futebol do Corinthians hoje? Porque venceu ali aos trancos e barrancos o Corinthians hoje. Mas como disse o Vamp, o importante é ganhar, é passar e é a grande competição pro corintiano. Porque é a que tem mais chance do Corinthians chegar como chegou no ano passado. Por muito pouco não foi campeão diante do Flamengo. Boa noite a todos. O Vamp é um pragmático. É isso aí. O importante era passar. Agora, falar um negócio. Comemorar o quê, corintiano? Quer dizer, o Corinthians levou para os pênaltis, ganhou de 5-4 nos pênaltis de um time da terceira divisão do futebol brasileiro. Quer dizer, então, é claro que o Corinthians, na verdade, não fez mais do que obrigação. O Corinthians tem que passar pelo Remo. O desnível entre os dois, de orçamento, tradição, de tudo, é enorme. Quer dizer, o Corinthians evitou, na verdade, o que seria um vexame épico. Mas você só pode estar de sacanagem também. Você falar comemorar o quê? Pô, comemorar uma classificação com gol no último minuto. Ué, coisa... mas tá classificado. Puxa vida! Comemorar o Corinthians, que já foi campeão do mundo, hoje ele tá comemorando que ele ganhou nos pênaltis. Você não comemoraria? Você não comemoraria se fosse o Palmeiras nessa situação? Claro que não. Falar, para, Piperno. Escuta, não fizeram mais do que obrigação. Mas que é isso? Agora o Corinthians vai ter que passar a comemorar classificação contra o Remo nos pênaltis. Mas é lógico. A que ponto chegamos? Piperno, tem que comemorar a classificação. Que decadência. Pelo amor de Deus. É futebol e também já é muita rabugentice, ô Bruno Prado. O time passa no último minuto. Nossa. Aí ele vem falar na minha cara. Só pode ser sacanagem com a minha cara. Eu acho que ele fica cutucando. Vai, pilhado, explode. Não é possível. O cara faz um gol no último minuto, Vamp. No último minuto. Obrigação. Tá bom, Piperno, é obrigação, mas o torcedor tem que comemorar, pô. O torcedor, ele pode entrar lá no estádio, pagou uma bala, comemora, tudo bem. Não, isso aí eu concordo com o Brasil. O torcedor tem que comemorar. Claro. Lógico. A parte técnica e tática. Isso. Tem que dizer, velho, tá ruim, vamos ter que. Ruim. E o próprio Cuca falou isso, que ele não tem nenhuma semana de Corinthians. Você viu que na entrevista coletiva que ele deu depois do jogo do Goiás, falou o quê? Time espaçado, muito longe. Falou que precisa de uns 15 dias, pelo menos. Torcedor é isso. São esses dois lados. Ô, Bruno Prado, antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, 70 mil pessoas no YouTube, amigo. São as duas maiores torcidas do Brasil. Enquanto o rabugento do Piperno diz que ninguém tem que comemorar, tem que comemorar sim. Torcida do Flamengo, já também vamos falar aí da lambuja, do atropelo contra o Maringá no Maracanã. É isso, um atropelo, 8-2. Eu quero ver outro resultado de 8-2 no futebol brasileiro aí recentemente. Então não vai desmerecer a vitória, não. Vamos para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Bruno Prado. É isso, você tem o lado do torcedor que tá no estádio, é sempre emocionante, uma vitória no último minuto ali, nos acréscimos. O Corinthians jogou mal e tem um momento que parecia que não ia dar, que ia ficar naquele 1-0, saiu o gol cedo, não fez um efeito assim do time crescer e ir pra dentro do Remo, o time continuou com muita dificuldade para criar, mas fez o gol no fim. Aí tem um momento de emoção, a decisão por pênaltis. Falta muito para esse time melhorar, o Cuca sabe disso, ele falou no domingo, como o Vampeta lembrou, é um time que teve até bons momentos no ano, mas foi caindo, e acho que também aí é um ponto que pode melhorar com a vitória de hoje. Acho que também depois do Campeonato Paulista a confiança caiu bastante, não só a questão técnica, não só a ausência do Renato Augusto, que a gente fala bastante. Acho que ali também perdeu muito da confiança, que talvez recupere com uma classificação no final do jogo. O Piperno tem razão de dizer que sim, era a obrigação do Corinthians passar pelo Remo, isso é verdade. Mas foi uma vitória emocionante, foi buscar ali no final. O time ainda precisa melhorar, mas uma coisa que o Vampeta fala, é melhor... vai consertando assim. Não, era melhor perder. Era melhor perder. Porque Não, já pensou a fumaça que tá no clube, com o negócio de treinador, tudo. Sim, se fosse uma eliminado derrota hoje, ia ser um clima absurdo, né, se fosse eliminado no jogo de hoje. E tem clássico do sábado com o Palmeiras, tem o Del Valle semana que vem, então o Corinthians tem uma sequência pesada. Uma eliminação hoje poderia influenciar no jogo de sábado, poderia influenciar na semana que vem, então foi importante passar. Falando do jogo, né, Vamp, você estava comentando o jogo, né, o Corinthians realmente passou sufoco, o Remo realmente deu um trabalho que até o corintiano não esperaria antes do jogo de ida, deixando bem claro. E eu queria te perguntar, Vamp, do jogo que você estava aqui comentando, a gente está voltando para a rádio, então eu vou te devolver quando a gente voltar para a rádio, só deixando uma coisa clara, hein? 80% por enquanto a favor da permanência do Cuca. 80% contra 20% na nossa enquete aí a favor da permanência.
De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando do jogo do Corinthians, né? Nossa enquete aqui, 80% das pessoas no YouTube, são 70 mil pessoas com a gente, são a favor da permanência do Cuca. E a gente já vai falar sobre isso, até mesmo vamos esperar a coletiva dele para saber o que o Cuca vai falar sobre a permanência ou não no Corinthians. Vamp, e o jogo? Foi muito feio ou não? Foi um jogo diante do esperado do Corinthians? Ô, Pirado, do jogo, né? Eu tava aqui fazendo o jogo e também o telão ali do lado, o jogo do Flamengo. O Corinthians faz o gol logozinho no começo. Menos de 5 minutos, o Adson faz um golaço, jogada individual, uma bola trabalhada com o Wilton Alberto. E aí parecia que as coisas iam ficar mais fáceis. Depois, na sequência, teve mais uma bola na trave. E depois disso aí, o Remo foi se encontrando, mastigando o jogo, o tempo foi passando. Aí o Cuca volta para o segundo tempo com o Bidu no lugar do Fábio Santos, com o Matheus no lugar do Juliano, que precisa melhorar, vem Juliano, jogar mais um pouco. E aí, achou que ia... Agora o Corinthians fica mais leve, mais rápido, mais ofensivo. E não foi assim. O Cássio não fez nenhuma defesa no jogo, né? O jogo que complicou mesmo pro Corinthians, em termos de o Remo jogar, sair pro jogo, foi lá em Belém do Pará. Aqui não, o Remo segurou, esperando o tempo passar. Até que ali nos minutos finais, né? O Roger Guedes, que é o principal atacante hoje do Corinthians, e não tem reserva para ele nem pro Wilton Alberto. Por isso que ficaram até o final e decidiram até nos pênaltis mesmo, os dois bateram. Empata, e aí vai o quê? Vai pra sorte lá e confia muito no seu goleiro. Porque a gente sabe que o Cássio, em disputas de pênalti, o Cássio é um gigante mesmo. Fica brincando. Ele transformou no goleiro que mais pegou pênaltis na história do Corinthians, né? A gente 28 sabe, pênaltis. Ele tem essa história, né? Então passa pro torcedor também essa confiança. Esse oba-oba. Agora, em relação à parte técnica e tática, a gente não sabe se o Cuca vai ficar ou não. O treinador que chegar vai ter que consertar muita coisa. Pro torcedor, euforia, não é mais uma vitória no minuto final, nos minutos finais, classificamos, mas dá para fazer melhor, concordo. Um plantel que tem uma folha de pagamento de quase 20 milhões, o Remo é um clube de tradição, tudo, mas vem da Série C, né? Poderia... Lá no Rio, eu acho que foi até mais fácil, porque o Maringá joga a Série D. O Remo ainda tem tradições, né? No futebol brasileiro. Mas o futebol jogado mesmo, muito pouco, muito abaixo, não só no coletivo, em valores individuais. Se você pegar pra mim assim, ô Vamp, você fez o jogo, quem foi o jogador do Corinthians individualmente que se destacou? Quase ninguém. Mas aí você tem que se render também. Não. Porque você sempre falou do Roger Guedes, Mundo de Nárnia. Não, então... Ele é o cara do Corinthians nesse momento. Então você não prestou atenção que eu falei que ele é o principal... Eu sei. Você tá em Nárnia também? Eu tô falando só que você tem que se render, porque agora o Roger Guedes, ele tá virando o príncipe de Nárnia. Ele só tem que parar de reclamar com o juiz. Ele tá virando mesmo, o príncipe São 3 príncipes que tem em Nárnia. E ele tá bem. O Roger Guedes começou a temporada muito bem. É o melhor jogador do Corinthians, mano? No momento o Wilton Alberto hoje voltou a fazer gol na disputa de pênalti. Mas ele incomoda, um atacante que incomoda, só que não tem reposição pros dois. Se não jogar os dois aí, a temporada longa, não achar. Porque o Júnior Moraes até hoje não fala pra que veio. O menino que chegou do São Bernardo, Barleta. É uma coisa nova pra ele, tem que dar o tempo também. E aí você vai pegar quem? Não tem. Romero. Meu Deus. Já tem sua história bonita lá, mas não dá. Não dá assim pra substituir o Roger Guedes e o Wilton Alberto. E a temporada é grande. Podia. Aí não chegou nem nas finais do Paulista, já podia quase ser eliminado hoje. Por falta de opções também. É por isso que eu também ouvi falar que o Cuca, se ficar, vai pedir 3 reforços. 3 reforços. E com razão. Ele precisa. Cheio de razão. E o objetivo do Cuca, com certeza, é rejuvenescer um pouco esse time. Provavelmente os jogadores que vão chegar, né, Bruno, Piperno, vão ser jogadores mais jovens, porque principalmente na defesa. A gente falou... Mas o time que saiu jogando hoje não é o time velho. Sim, o que saiu hoje não. O que saiu jogando, você tem Fausto Vera, você o próprio tinha Bruno Adson, Mendes na zaga. Você tinha o Bruno Mendes, você tinha o Wilton Alberto e o Roger Guedes também. Do meio pra frente, mas precisa, né? Tem alguns desequilíbrios. Tem esse desequilíbrio de alguns atletas mais velhos, outros garotos. Tem o Pedro, que fez 17 anos outro dia, né? Que hoje estava machucado, não jogou. Então tem esse desequilíbrio, tem algumas posições, por exemplo, meias, o Corinthians tem poucos meias. Ele tem o Renato, que não joga sempre, o Juliano
Para mim, uma decepção no Corinthians. Esperava muito mais do Juliano no Corinthians. E aí é molecada. É o Matheus Araújo, que entrou no jogo de novo. Então o Corinthians tem um monte de volante, mas não tem meias. No ataque falta pelo menos um atacante mais preparado, porque os que foram citados, Júnior Moraes, Romero, acho que não vão sair muito do lugar, e o Pedro é um menino, o Giovani é um menino. Então precisaria ter um atacante pelo menos, se não do mesmo nível que o Guedes e o Yuri Alberto, mas assim, um cara pronto para jogar. Ó, precisa de um cara? Tem um cara aqui para jogar. Um momento que vão tomar um terceiro amarelo, qualquer coisa, você repõe e diz, não, tá tranquilo. Quando ele falta um dos dois ali, não tem mesmo. Tinha que ter um cara mais preparado, um terceiro atacante pronto. Se precisar, esse cara vai lá e dá conta. Ele vai fazer a parte dele. Isso tem algumas deficiências. Lateral direita, reserva ali, o Rafael Ramos nunca jogou bem no Corinthians e não tá nem ficando no banco, tá machucado. E quem tá jogando quando o Wagner joga é o que vai embora. Do Queiroz vai embora. Do Queiroz de lateral, ou Bruno Mendes. Mas quem foi bem hoje também, né, Flávio, foi o Fausto Vera. O Fausto Vera, entre os jogadores do Corinthians em campo, jogou bem. Ele foi o primeiro em passes certos, 68. O primeiro em bolas longas certas, 6. O primeiro em passes decisivos, 2. Segundo em faltas sofridas, segundo em ações com a bola. Né? Então o Fausto Vera teve uma boa atuação. E complementando o seu número, Flávio, você falou os números de pênaltis defendidos pelo Cássio? 28. São 28. Ele se tornou o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Corinthians. Isso. O Cássio, com o jogo de hoje, como diz o Vamp, né? É o gigante. Gigante. O Cássio passou até o Ronaldo, que ele é o segundo atleta da história do Corinthians com mais jogos, né? Só pede pro Vladimir. O Cássio é um monstro e cada vez mais eu quero ver aqueles palhaços que ameaçaram o Cássio, ameaçaram a família do Cássio. Não dá pra entender. O cara que salva o Corinthians volta e meia chegou a ser ameaçado. E a enquete por enquanto tem 10.300 votos. 81% a favor da permanência do Cuca. 19% contra. Então, aí a gente vê que muitas vezes os movimentos das redes sociais não ditam o que pensa o torcedor corintiano. Por enquanto, 81%, o time foi abraçar o Cuca. É uma situação delicada, sim, mas que o torcedor, pelo jeito, quer a permanência do Cuca. Flávio, sobre essa situação do Cássio e do Fausto Vera, a gente sempre fala da dependência do Renato Augusto, agora o Roger Guedes é um cara que está aparecendo muito. O Fausto Vera pode ser um outro jogador diferenciado nesse Corinthians? Eu nunca achei que o Fausto Vera jogasse mal no Corinthians. O Fausto, quando começou o movimento de brasileiros para pegar a molecada que estava na Argentina, que não tinha linha direta com a Europa, 3 jogadores se destacavam. Era o Galopo, o Flaco Lopes e o Fausto Vera. E o que a própria imprensa argentina tinha que estava mais pronto era exatamente o Fausto Vera. E de fato ele chegou bem à vontade. Ele já chegou jogando no Corinthians. O Flaco agora que está jogando, acho que os 3 vão jogar. Os 3 vão vender. Dos 3 que eu mais gosto é o Flaco. Acho que ele vai ser o que vai mais longe, até porque tem uma condição melhor de trabalho, porque está jogando no Palmeiras. Mas isso é outra coisa. O Fausto estava pronto, ele chegou e tomou conta da posição. É que o Corinthians não estava bem. E aí é difícil, ele é um garoto. Ele machucou no primeiro jogo do ano. Também. Então ele é um garoto e tal, mas ele é um jogador, ele distribui bem o jogo, ele faz boa marcação, é um jogador raçudo. Eu acho que é um jogador, foi uma boa contratação. Esse menino, acho que vai dar certo. Acho que a gente, como já foi dito aqui, o Duqueiroz vai embora. O Michael, a gente também não sabe como é que vai ficar. Então eu tenho a impressão que esse menino logo ganha uma condição realmente de titular e vai ter uma vida longa no Corinthians. E ainda tem idade para ser negociado para o exterior também, né? Agora, a gente está falando muito do Cássio, já a gente vai falar também do Santos, né? É brincadeira o que o Santos vem agarrando no Flamengo. A bola vai no gol, é gol. É gol. Hoje os 2 gols do Maringá, pelo amor de Deus. Mas o ponto negativo é ele, é o Santos. Mas antes da gente falar do jogo do Flamengo, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Sobre o Cuca, a gente vai ficar ligado lá na coletiva do Cuca pra saber se ele permanece ou não. O Flávio disse que acha que ele não aguenta. Que pela pressão da família... Eu acho que família. E pelo que a família está sofrendo com tudo isso, o Cuca tem filhas, tem a esposa dele, que o Flávio disse que estava doente há pouco tempo. Não, faz um tempo já, mas ela estava doente. Alguns anos. Na época do Palmeiras, ela teve um problema, que ele até saiu do Palmeiras por causa disso e tal. Então... Você sairia, se fosse o Cuca? Sinceramente, sim. Eu acho que o Cuca, na condição que ele tem, né, ele é um cara resolvido financeiramente, eu mandaria para aquele lugar, sabe...
Acho que tem uma situação, tem um momento da vida que o cara precisa procurar paz. Se ele tivesse dificuldade financeira, mas também concordo, se ele sair praticamente vai ser o final de carreira dele. Porque quem contratar de novo vai ter as mesmas... É isso, vai ser a mesma coisa. E aí cedeu, se ele cedeu em algum momento, ele vai ceder. Então acho que seria um encerramento de carreira, o que eu também não acho que seria para ele grande problema. O Cuca é um cara felizmente resolvido financeiramente, e eu torço para qualquer pessoa que seja assim. Quando ele foi para a China, ele conseguiu uma grana legal para ele, e ele tem muito essa coisa dele, ele trabalha para dar um tempo. E a família deve estar sofrendo pra caramba toda essa dificuldade. Não esqueça que nós temos um bando de imbecis que mistura a coisa. O Cuca ser pressionado, tudo que aconteceu e tal. Digamos que ele tem a culpa, ele está condenado. A esposa não tem nada com isso, as filhas não tem nada com isso, mas sobra para essa gente. E aí eu não sei se ele vai ter saco para isso. Se fosse eu, provavelmente mandaria para aquele lugar. Mas não sei como é que ele vai agir. Ó, eu vou dar minha opinião, tá? E vou perguntar de vocês. Se eu sou o Cuca, eu não saio. Eu não saio. Se eu sou o Cuca, não tô dizendo que ele tá certo, não tô dizendo que ele não fez nada lá na Suíça. Vou esperar todas as provas aí aparecerem, porque como ele foi condenado, e agora o advogado da menina dizendo que ele tinha sim sêmen do Cuca. Então, se aconteceu, é impossível defender o Cuca, porque tem gente burra, principalmente aí na internet, que vai interpretar errado. Agora, se eu sou o Cuca, eu não saio. Porque aí é o que o Flávio falou. Se o Cuca sair nesse momento, ele tá acabando a carreira dele. Porque ele assumindo a culpa, ele acusando o golpe dos protestos e ele pedindo pra sair, dificilmente ele arruma outro clube depois. E eu acho que ele tem um trabalho pela frente. A gente viu que o grupo tá fechado com o Cuca. Os jogadores todos do Corinthians foram abraçar o Cuca no final do jogo. Vale deixar claro, a grande maioria do estádio hoje não vaiou o Cuca. Não vaiou o Cuca. Então, se eu sou o Cuca, pensando assim, se sou eu na situação dele, vou ter que enfrentar. Vai ter que ser bola pra frente. Não posso deixar de viver minha vida. Agora, a justiça que tem que fazer o papel dela, se for acontecer alguma coisa, que eu acho que não vai, porque ele foi condenado já na Suíça, já faz muito tempo, tá prescrito, ou seja, ele não vai ser punido por isso, porque já fazem muitos anos. Agora, se eu sou o Cuca, eu não saio. Eu permaneceria, aceitaria a pressão. Eu mesmo sou xingado pra caramba aqui no chat todo dia e eu adoro, eu não ligo. Eu acho que ele já chegou pro jogo de hoje com a decisão tomada. Isso com certeza. Do resultado, né? Com certeza. Você acha que essa postura dos jogadores não podem mudar uma posição do Cuca? Não, acho que não muda. Eu acho também que, claro que a gente sabe como são as coisas do futebol, sabe como são os padrões ou a falta deles, né? Padrões éticos e morais de torcedores. Então, se o time ganhou, se o técnico ganhou, tudo lindo. Se o Corinthians tivesse sido eliminado, esses 81% que a favor seriam 200% contra. É assim no futebol, mas eu acho que a decisão está tomada e eu acho que as pressões, elas não ficam, como o Flávio falou, estritas ao Cuca. Elas respingam familiares, pessoas próximas e tal, e o Cuca. Até, né, pelos laços que ele tem com essas pessoas, eu tenho a impressão que ele não fica, porque é dividir uma pressão por um fato que tem apenas ele e não parentes, familiares, amigos e tal, como pivôs. Você, se fosse o Cuca, ficaria ou não? Você? De forma alguma. Eu iria embora nessa condição financeira que ele tem principalmente, porque eu acho que seria também um pouco egoísta da minha parte acabar dividindo todas essas críticas, essa pressão com as pessoas de quem eu gosto. Mãe, filha, esposa, irmã, enfim. O Cuca não é um cidadão que vive apartado aí da sociedade. Ele tem relações pessoais. E a partir do momento em que ele atrai esse monte de críticas, ele também faz com que essas pessoas sejam naturalmente alvos por tabela. Eu acho que o ponto é como isso está afetando a família dele. Eu acho que esse é o ponto. Assim, eu falo por mim, não sou eu que tenho que tomar essa decisão. Eu com grana no bolso já estaria em casa há alguns anos já. Eu, com grana garantida, tenho grana para
para tocar minha vida até o fim, sem sofrer nenhum problema financeiro, eu já teria me aposentado. Se eu tivesse grana, no primeiro título grande que eu conquistasse, eu já teria largado, porque ser técnico aqui não é fácil, não. Além dessa questão que tem, não só do trabalho de treinador, tem essa outra questão da condenação que ele teve, mas do jeito que é a vida de técnico aqui, se eu faço 4, 5 anos de carreira, assim, fosse uma carreira relâmpago, assim, logo no início eu ganho o título, ganho o dinheiro e tenho dinheiro para viver até o fim, eu já estaria em casa e dando um tour pelo mundo aí há muito tempo. Vamp. Eu sempre brinco até com o Flávio. O Flávio fala, não consigo ficar sem trabalhar. Eu, se tivesse dinheiro, nem aqui eu tava agora também. Eu trabalho porque eu preciso. Eu duvido. O quê? Eu duvido. Você gosta de estar aqui comigo, com seus amigos. A gente já tá em outro lugar, mas não trabalhando. Eu trabalho porque eu preciso. E querem tomar na tora do que eu tenho ainda trabalhando. Trabalhar, não. E querem tomar na tora. Vocês são uns bons vagabundos, não? Eu não consigo ficar sem trabalhar. Pô. Começando com o seu Bruno ali, né? Como o falou, Ele fica falando, apoiando. Ele fica falando isso, mas não Se pode. eu tivesse grana Ele adora fazer cruzeiro.